Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor, Ele é bom, sua misericórdia, ela é duradoura. Amém? Eu queria perguntar, irmã Laura, você quer louvar um hino para a igreja, amém? Vamos receber com carinho? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Vou morar com Deus, vou ficar com Deus, quero estar com Deus. Ninguém me segura, vou pras alturas, Ele prometeu. Ele fez de tudo pra dar o mundo um eterno lugar no céu, melhor do que um castelo. Esse condomínio pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Ele fez de tudo pra dar o mundo um eterno lugar no céu, um castelo. Esse condomínio pertence a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse condomínio está aberto e muito breve ele vai fechar. Você só recebe se o seu contrato vem assinar. Glória! Lá não tem enchente nem vendaval, e dia e noite é tudo igual. É o rei mais forte que nem a morte passa por lá. Vou morar com Deus, vou ficar com Deus, quero estar com Deus. Ninguém me segura, eu vou lá dar o Ele fez de tudo pra dar o mundo um eterno lugar no céu, melhor do que castelo. Esse condomínio pertence a Deus. Do meu vizinho quero falar, só gente famosa que mora lá. Uma torre de canto e teve outro que abriu o mar. Preparou o sol para guerrear, o peixe levou o outro para pescar. Quem administra esse condomínio é Jeová. Vou morar com Deus, vou ficar com Deus, quero estar com Deus. Ninguém me segura, vou para as alturas, Ele prometeu. Ele fez de tudo para dar o mundo um lugar no céu melhor do que um castelo. Esse condomínio pertence a Deus. Ele fez de tudo para dar o mundo um lugar no céu melhor do que um castelo. Esse condomínio pertence a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É prazeroso, né? A gente ouvir louvores que fala na alma, como se fosse uma pregação cantada. Se eu posso abençoar a vida da irmã Nalva em nome de Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Abra a tua palavra lá no livro de Gênesis 22. O Senhor vai falar aos nossos corações, continuar falando. Aleluia! A palavra dele diz que antes que nós chegássemos aqui, ele nos fazia presente. Então, desde o louvor, tem que ser ouvir falar conosco, né? Então, vamos ouvir a palavra, Gênesis 22. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e o oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali,
e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém, igreja? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque grande, bendito é o nome santo do Senhor. Amém. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês, domingo de primícias, domingo que nós separamos para abençoar, né? E o Senhor nos abençoa mediante o que nós abençoamos. Primeiro domingo do mês, muitas igrejas tomam Santa Ceia, muitas igrejas fazem o culto da Santa Ceia com a primícia. Né? Nós preferimos hoje fazer o culto das primícias, semana que vem nós fazemos o culto de Santa Ceia. E a palavra diz aqui sobre Abraão, um homem que é conhecido como pai na fé, né? Um homem que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, um homem de grande bravura, um homem que obedecia a voz de Deus. Lá no capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus separa Abraão e faz para Abraão uma promessa. E quando Deus separa Abraão, ele chamava Abrão. E lá atrás, no capítulo 12, o Senhor falou com Abrão que ele tinha uma aliança com ele, que ele faria dele pai de nações. E a palavra do Senhor diz que Abraão, vindo desse capítulo 12 até o capítulo 22, 23, nós vemos que Abraão passou por vários processos. E a palavra do Senhor diz aqui: o Senhor te faz uma promessa hoje, mas até você alcançar, tem etapas a serem cumpridas, né? E Abraão é um exemplo disso. Abraão, quando o Senhor falou com eles: olha, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão, ele foi obediente. E quando Deus deu uma ordem para Abraão largar a sua parentela e ir, o Senhor falou para ele que era simplesmente para pegar Sara. Aí ele pegou também um sobrinho, né? Ló. E esse sobrinho foi com Abraão para onde ele passasse. E aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, quando chegou no capítulo, na palavra do Senhor, que o Senhor troca o nome de Abrão por Abraão, o Senhor vai e fala com ele da mesma promessa. Aqui, ó, Deus muda o nome de Abrão. Lá no capítulo 17, Deus mudou o nome de Abraão e de Sara, que era Sarai. E Abraão significa pai de nações. E a promessa do Senhor continuou firmada sobre a vida de Abraão. E o tempo foi passando, Sara se envelhecendo, Abraão se envelhecendo, e ele não viu a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida dele. Teve até uma certa época que ele falou assim: eu acho que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida através dos meus parentes, através dos meus sobrinhos. Mas o que a palavra do Senhor relata, filho, que quando Deus fala com você, a respeito de você, é em você que vai ser cumprida a promessa. A promessa sobre a sua vida, ela pode até estender para os seus parentes, para a sua parentela, mas o Senhor vai fazer em você. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que passados-se 25 anos, quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75. Se passaram 25 anos para que Abraão segurasse Isaac. E antes de Isaac veio Ismael, né? Que é o filho de Agar, ama de Sara. Porque houve a desobediência de querer atropelar a vontade de Deus, querer dar um empurrãozinho na vontade de Deus, querer acelerar o processo, porque muitas das vezes nós achamos que Deus é lento demais, né? Ai, Jesus está demorando tanto, então eu vou fazer do meu jeito, que do meu jeito eu quebro a cara mais rápido. Foi assim que Sara fez. Olha, Abraão, pega lá minha serva, né, coabita com ela, e esse herdeiro vai nascer. Assim nasceu Ismael. Mas Deus não tinha nada com Ismael. Deus tinha com o filho do casamento de Sara com Abraão. E depois desses 25 anos, Abraão já velho, né? Eu creio que não cansado, porque a palavra do Senhor diz que eles eram revigorados, né? Veio Isaac, o filho da promessa. O filho que Deus tinha prometido para ele lá no capítulo 12. O filho que Deus tinha prometido para ele, quando ele falou para ele: olha, larga a sua parentela e vá para onde eu te mostrar, porque
eu te prosperarei, te farei pai de nações. Aleluia. A palavra do Senhor relata que Isaac nasceu, menino formoso, bonito, né? E quando o anjo visitou Abraão na tenda para falar de Isaac, sabe, estava dentro da tenda. Cada um tem o entendimento que quer, cada um tem o entendimento que quer, não, cada um tem o entendimento que o Espírito Santo de Deus dá. Eu vejo assim, quando o anjo conversava com Abraão lá fora e falava para ele assim, olha, daqui a algum tempo, você virará sua esposa e um filho. Sara estava dentro da tenda, Sara riu, a palavra do Senhor relata que ela riu. Mas ela não riu zombando. Ela não riu debochando. Sabe quando você recebe uma notícia e você dá aquela sorrisinha assim? Tipo assim, sabe? Só quando alguém chega para você e fala alguma coisa, você fala assim, não quer dizer que você está duvidando, mas aqui já passou tanto tempo. Agora, esse foi o significado da risada de Sara. Não foi que ela debochou do anjo, que ela debochou de Moisés, de Abraão, não. É que ela falou assim, dentro do interior dela, ai Jesus, meu marido está mais para lá do que para cá. Eu sou estéril. Nunca, na minha juventude, eu não tive filhos. Agora, mas quando Deus fala, Ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. E Isaac veio. Isaac saiu do ventre seco. Isaac nasceu de uma esterilidade, de um homem de 75 anos, 74 anos, de um homem que eu creio que não tinha mais forças nem vigor, mas quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus te fizer uma promessa e você tiver certeza da promessa, ela vem da parte de Deus, não importa o tempo, porque a palavra do Senhor diz que o nosso relógio, ele não trabalha em cima do relógio de Deus. Ai, Senhor, está demorando tanto. Espera mais um pouquinho. Isaac veio e foi passando os anos, e o Senhor foi provar a fé de Abraão. O homem que era provado. Foi provar a fé de Abraão. Um certo dia o Senhor vai falar assim, Abraão. Aí ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ó, você pega seu único filho amado, seu único, porque você não vai ter mais também não, é seu único filho, e leva ele para o Monte Moriá e vai sacrificá-lo lá para mim. Aí as perguntas vêm, mas 25 anos para cumprir uma promessa que Deus falou. E agora Deus vai me tomar a promessa? Que Deus é esse? Que Deus que te dá com uma mão e vai te tirar com a outra? Deus não dá nada para ninguém para tirar. Deus te dá e vai colocar a prova. Abraão não falou nada com Sara. Abraão não relatou nada para ninguém. A palavra do Senhor diz que ele levantou de manhã pela madrugada, ajuntou ali tudo que ele tinha que pegar, o jumento, a lenha, o cutelo, e o principal, Isaac. E foi, e a palavra do Senhor diz que a caminhada foram de 3 dias e 3 noites. E quando chegaram no terceiro dia, ele avistou o Monte Moriá lá em cima. Isaac falou, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo e o sacrifício. Abraão, Deus proverá. Quer fé maior que essa? Você não está vendo nada? Deus proverá. A palavra do Senhor diz que quando ele estava subindo para sacrificar o filho, esse ato de fé aqui é o que nós precisamos. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabia que Deus ia mudar o quadro daquela história. Abraão sabia que alguma coisa de sobrenatural Deus iria fazer. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E não iria ser frustrado naquele holocausto. Ele falou, olha que vocês ficam aqui, porque eu vou ali em cima com
filho, vamos e voltamos. Olha a tamanha fé deste homem, a confiança que ele tinha em Deus. E sabe o que acontece nos dias de hoje, irmãos? É que nós temos fé a meia boca, fé a meia visão, fé mais ou menos, fé firmada no irmão, fé firmada no pastor. A sua fé tem que ser firmada no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz, aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia, meu Deus. Eu creio. Glória a Deus. Como é que é esse negócio, Deus? O Senhor me faz uma promessa lá no princípio da palavra. E dele não tinha mais como gerar filhos. Agora o Senhor me pede o meu único filho. Se levantar assim fica claro. E o que eu vou fazer? Se é um coração desesperado, ele não me ia obedecer. E o que eu vejo aqui também de tremendo é que ele não relatou para a Sara missionária. Ele não falou nada com sua esposa, sabe por quê? Porque mãe é apegada. Ela não ia deixar Abraão levar aquele menino, mas era de jeito nenhum. Era perigoso ela pecar contra Deus e morrer. Ele foi sábio, ele falou, eu pego meu filho caladinho, vou lá, faço o que Deus está mandando e nós vamos voltar e vai ficar tudo bem. Porque se ela fala, olha Sara, demorou 25 anos para Deus te dar Isaac, mas agora Deus está querendo ele. Ah, mas ela não ia dar. Mas não ia mesmo, irmão. Eu tenho certeza, irmãos, ela não daria. Olha a sabedoria deste homem. E o que é que Deus ensina aqui? Nem tudo abrimos a nossa boca para falar. Tem coisas que você tem que ir calado e voltar mudo. Tem coisas que você não pode relatar. Porque não ia haver milagre. A palavra do Senhor continua dizendo que quando ele amarrou Isaac sobre aquelas lenhas e preparou o cutelo para matar, sacrifício, viu, irmãos? Matar, ele ia matar o seu filho para que o sangue descesse, depois ele ia colocar fogo para que aquele fogo com aquele sangue subisse e chegasse às narinas de Deus com um aroma suave de obediência. Era isso que ia acontecer. Um anjo bradou, Abraão, ele disse, eis-me aqui, não precisa fazer o sacrifício, eu preparei para você o cordeiro, tira o seu filho daí, eu vejo que você não ama seu filho mais do que a mim, é minhas palavras. Abraão, mais do que depressa, desamarrou o filho, e eu acredito também que Isaac será amarrado naquelas lenhas. Um jovem forte, saudável, ele também deve ter assim falado, mas meu pai, né? O que você vai fazer, pai? Olha o que você vai fazer. Abraão pegou o cordeiro, o sacrifício e colocou no holocausto e ofereceu a Deus. O que o Espírito Santo de Deus fala conosco nessa noite? Como é que está o Isaac da sua vida? Eita Deus, aleluia. Como é que está o Isaac aí na sua vida? O que é que você tem amado acima de Deus? Você tem coragem de colocar o seu Isaac no altar? Você tem coragem, se Deus pedir o seu Isaac hoje, eu não sei o que é, você tem coragem de oferecê-lo como sacrifício diante do altar? Eu sei que Deus não vai fazer isso, porque Ele já mandou Jesus. Mas se fosse comigo com você, ia todo mundo para o inferno, porque todo mundo ia estar pegado. Meu Isaac, que é isso? Eu era estéril, Deus me deu uma filha, agora Deus está pedindo a minha filha, é ruim, hein? Que é isso? Passaram 25 anos para gerar, entrei no pecado com H, veio Ismael, agora ele quer pegar o leva Ismael, vai pegar o Ismael. Mas o meu Isaac não. Somos assim, igreja. Nós somos assim. Mas com todo o nosso defeito e imperfeição, Jesus nos ama e nos ensina que nós não devemos ser apegados a nada e nem ninguém. Devemos amar e respeitar. A palavra do Senhor diz assim, a única coisa que devemos dever para alguém é o amor, porque é de graça. Aleluia.
Somente isso. Olha, Adriano, eu te dei uma filha, tá? Você tinha 40 e quantos anos, não vou falar, né? Mas agora eu quero sua filha. Eu falo assim com o Senhor, Deus, não me coloca à prova aqui, porque eu não posso cumprir com o Senhor. Já falava assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu falo, Senhor, eu não tenho que temer a nada, porque eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. Irmãos, vamos ter sabedoria para falar com Deus. Porque senão acaba vindo sobre nós aquilo que nós não queremos. Quando esse anjo bradou e falou com Abraão que o sacrifício já estava ali, eu creio que o coração de Abraão deve ter batido tão forte, de tanta alegria, de tanta satisfação, que ele iria sofrer, mas por obediência ele ia fazer o que Deus mandava. E nós? Como é que nós temos agido, irmãos, perante o Deus que nós servimos? Será que a palavra do Senhor diz que a nossa fé ela pode ser pequena no tamanho de um grão de mostarda, que é o pequeno grão que existe? Se nós tivermos fé, dirás a esse monte, passe-te daqui para lá. Sabe o que é monte, irmãos? A palavra é figurada, é problema, é situação que você não quer. Quando a palavra do Senhor ela relata, passa-te monte daqui para lá, é para você falar com a situação, sai daqui e vai embora. Não é monte de terra, não. A palavra é figurativa. E será que nós temos essa fé? No culto da família, quantas pessoas que ficam cultuando Isaac dentro de casa? Quantas pessoas que ficam idolatrando Isaac dentro de casa, missionário? É televisão, é internet, é carro, é filho, é bola, é mulher, endeusando. Vamos olhar para o Senhor. Porque aqui o Senhor mostra o poder que Ele tem de dar e de tirar. Glória a Deus, aleluia. Ele tem esse poder. Ele dá. E Ele pode tirar. Mas a palavra do Senhor também relata que Ele não vai te dar nada para tirar, para que venha abater o seu espírito em tristeza. Para que você não peque contra Ele. Por isso que Ele dá, e Ele quer que permaneça sobre as nossas vidas. É verdade, Jesus. Nós só perdemos alguma coisa quando vem para a nossa vida e se vai. Muitas das vezes porque não está dentro do propósito de Deus. Muitas vezes é para provar a nossa fé com Deus, a nossa obediência com Deus. Tudo tem um propósito. Eu vejo a fé de Abraão, a fé desse homem, que eu falo, Deus, esses homens foram guerreiros da fé mesmo. A palavra relata. Abraão, foi Elias, foi Eliseu, foi Jeremias. Homens que só foram guerreiros, homens que tiveram obediência acima do sobrenatural. E passaram por grandes lutas, por grandes pelejas, por grandes provações. E hoje, quando nós achamos que alguma coisa está sobre a nossa vida e que está demais, nós falamos, Deus, mas eu sou a sua serva. Deus, eu sou o teu servo. Olha aqui, Deus, eu não vou tolerar isso não. Está errado, irmão. A prova é para quem pode ser provado. Prova é para quem pode ser aprovado. Deus não vai te aplicar a prova se Ele souber que você vai ser reprovado e levar 0. Ele só vai te dar uma prova em que você vai ser excelente nessa prova. Em sermos servos de Deus, somos. E a prova é para quem? Para os servos de Deus. As tentações, elas vêm, mas nós temos que saber se as tentações são humanas ou diabólicas. Aquilo que é humano, a palavra do Senhor diz assim, não sobreveio sobre tudo tentação que não seja humana. A tentação era da parte humana. E muitas das vezes nós transferimos tudo. Ah não, Deus, não aceito. Não quero. Está difícil demais. Eu acho que eu tinha que ter a vida melhorzinha porque eu sou seu servo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o reino de Deus, ele tem várias moradas. Não é específicas moradas. Mas as moradas é conforme o que você fizer aqui na terra. Para poder ser galardoador dos céus. E se lá existem várias moradas, porque nós não temos que ter tudo que nós queremos aqui.
Se aqui você tem um teto, você come, bebe, dorme, toma banho, tem roupa limpa, glória a Deus. Se quer melhor, trabalha, porque as coisas não caem do céu. Se quer um emprego melhor, estuda, faça concursos. Porque é assim que é a vida. Assim que o Senhor nos prepara. Nós somos homens intelectuais. A palavra do Senhor diz que nós temos mente. Nós somos muito inteligentes. Porque a palavra do Senhor diz em Timóteo: tudo que fizer para adorar o Senhor, faça com consciência. Então somos inteligentes. Somos capazes. E quando Deus fala conosco, por que não obedecer? Por que não abrir mão? Isaac era a primícia de Abraão e de Sara. Mas mesmo sendo o primeiro, ele ia abrir mão. Hoje é culto de primícias, culto da família. Nós não devemos abrir mão dos nossos filhos para o mundo. Porque tem um ditado popular que diz assim: eu criei os meus filhos para o mundo. Aprenda a falar. Está repreendido em nome de Jesus, porque no mundo jaz o maligno. Eu estou orientando e colocando os meus filhos no caminho para seguir a Deus. Eu crio filho para o mundo. Eu não crio filho para o mundo. Eu crio filho para adorar a Deus. São os ditados populares, irmãos, que nós não temos sabedoria, muitas das vezes repetimos. Nós não podemos perder os nossos filhos para o mundo. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa retidão, a nossa obediência. São coisas que nós temos que ter. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Abraão, ele não era diferente de Sara, mas Deus chamou Abraão e falou: foi com Abraão. Sara ouviu o anjo conversar com Abraão. O anjo não chamou Sara. Deus falou com Abraão. Agora, o relato mais importante é que o ventre dela era seco e sequíssimo. Mas o meu Deus, Ele põe a mão aonde é seco, aonde é estéril. Ele é a glória, a esterilidade, Ele coloca a fertilidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Talvez o anjo não falou com Sara, porque ela iria ter zombar dele. Olha aqui, moço, eu sou velha, estéril, não tenho disposição de carregar uma barriga. Mas o Senhor, Ele é sábio. Deus, Ele é sábio, Ele é inteligente. Eu vou chamar para quem não questiona muitas coisas, vou chamar Abraão. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Nossa pastora, 25 anos. Tem promessa que demora 30. Tem promessa que demora 1 ano. Tem promessa que demora 40. Tem promessa que demora 6 meses. Depende. É Deus que sabe de todas as coisas. Ele está provando a sua fé. 40 anos é uma vida. A palavra do Senhor diz que o paralítico de campo de Betesda, ele ficou ali 38 anos. A vida inteira dele, ele ficou ali. Ele era levado e trazido. Levado e trazido. Todo dia alguém levava e todo dia alguém buscava. 38 anos. Até que um dia, o próprio Deus chegou perto dele, o próprio Jesus chegou perto dele e tocou nele. O próprio Jesus, eu não sei por que esse lado da pregação, mas se eu não me falar, o próprio Jesus chegou nele e tocou nele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tem métodos de trabalhar, de fazer a obra, de fazer o milagre. Às vezes você está de olho no tanque, o Senhor está pertinho de você. Às vezes você está olhando lá na frente, mas o Senhor está pertinho, está do seu lado. Às vezes você quer buscar lá na Amazônia, está do seu lado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Amém, meu Então não Deus. precisa de você correr atrás da bênção. Ela vem, encosta em você e fala assim: oi, eu estou aqui. Ficamos dispersos.
Olhamos para lá, igual radar. Olha para lá, olha para cá. Olha para lá, olha para cá. Mas não para centralizar e falar, agora eu vou prestar atenção. Porque quando você para prestar atenção, você vai ver Deus agir. É isso que o Senhor quer falar nesta noite. Não sejam apegados. Porque o Senhor pode te colocar a prova e você pode até não passar na prova. Tudo que é seu, não é seu, está nas suas mãos para administração. Você é o administrador de Jesus. Você trabalha para Jesus. Você administra seu casamento, você administra seus filhos, você administra sua casa, você administra sua empresa, mas tudo é do Senhor. Glória a Deus. Tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Esquecemos desses detalhes que fazem a diferença na vida do cristão. Os filhos nós orientamos. Olha, meu filho, minha filha, esse caminho aí não é o correto não. Porque a palavra do Senhor diz assim, que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o final dele conduz à morte. Aí Léo entendeu. Olha, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final dele conduz à morte. Aí fala, morte o quê? Espiritual? Não, física mesmo. É quando você orienta o filho para não ir para o meio das drogas que ele vai, para não andar com determinadas pessoas que ela vai. Está procurando a morte com as próprias mãos. A palavra do Senhor, ela é um manual de instruções. Ela tem tudo e mais um pouco. Sabe o que é esse mais um pouco? É o discernimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Esse discernimento. Nessa noite, a sua vida é o holocausto, é o sacrifício vivo. Você é o sacrifício vivo colocado diante do Senhor. Você hoje vai orar e vai falar com Deus. Deus, se até hoje eu tinha alguma idolatria, eu tinha algum Isaac agarrado na minha estranha, eu peço para o Senhor tirar. Eu peço para o Senhor me mostrar. Eu quero abrir mão do meu Isaac antes que o Senhor me peça. Eu quero colocar ele no altar antes de causar dor na minha vida. Estávamos conversando um dia com o irmão Elino, e a missionária Sara, que levava a gente em casa, e falamos sobre um carro. Eu já até ouvi isso, meu marido comentou, que a menininha pegou a tampa de um carro, a tampinha, né, e riscou o carro, né, foi isso? Que o pai pegou e bateu na mão da menininha, a menininha teve que botar a mão. Isso foi real, né, isso foi um fato verídico. E que ela falou com o pai dela que quando ela crescesse, quando a mãozinha dela crescesse, né? É isso mesmo? É. Quando a mãozinha dela crescesse, ela ia trabalhar e comprar um carro para o pai. Isso foi real, irmãos. Não foi só uma história, não. Diz que a menina pegou uma tampinha de garrafa e passou no carro do pai. E deixou o carro daquele jeito, né? Lindo. Quando ele viu que quase caiu para trás, né? É certo. Quando a gente compra as coisas, a gente quer zelar, quer cuidar e não quer que umas coisas dessas aconteçam. Mas faltou sabedoria. Ele bateu na mãozinha da menina, pequeno. Não se bate em cima da mão da criança. Amém, mães? Se bate na palma da mão, porque aqui tem veia. E a veia pode estourar e causar uma gangrena interna e vir amputar. Foi isso que aconteceu. E aquela criança falou com o pai, quando ela crescer, ela ia comprar outro carro para o pai. Eu creio que naquele momento de correção, era o Isaac daquele pai. Era. Para ele agir com tanta fúria, era o Isaac do pai. Então nós temos que sermos zelosos, cuidadosos e orientar nossos filhos. Mas jamais idolatrar nada e nem ninguém. A palavra do Senhor Jesus diz assim que Jesus é para ser adorado e não idolatrado. Porque idolatrado vem de idolatria. Jesus, nós não temos relato de data de nascimento de Jesus, temos? Alguém já achou isso na Bíblia? Ah, Jesus nasceu no dia 20 de março, viveu até determinado ano e morreu. Não tem? Sabe por quê? Porque na sabedoria do Senhor, Ele não deixou, porque seria uma idolatria.
viraria idolatria. E ele quer ser adorado, amado, respeitado, que nós tenhamos obediência. Ele não deixou a data de morte e nem de ressurreição para não ser idolatrado. Olha o exemplo dentro da palavra, irmãos. Conheço pessoas que são idólatras por cabelo, são idólatras por corpo, são idólatras por sapato, são idólatras por roupa. Irmãos, tudo isso fica. E Jesus permanece. Jesus é para sempre. Amém, igreja? Amém. Jesus é para sempre. Glória a Deus a palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Você entendeu o que é renunciar o Isaac nessa noite? Amém, igreja? Amém. E a palavra, porque só assim nós teremos mais capacidade de entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Porque às vezes essa taça aqui, ó, vai impedir de entrar no reino. Às vezes essa toalhinha aqui, ó, pode me impedir de entrar no reino. E Deus não quer isso nas nossas vidas. Porque se Ele é o provedor, Ele vai prover para você o melhor. E Ele jamais vai querer tirar de você o que Ele te deu. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância para usufruir tudo que Ele te deu. A palavra do Senhor diz que é 100 vezes mais o que Ele tem para nós. A palavra do Senhor relata que Deus, Ele agrada, o coração dele agrada em ser abençoador. Mas por que perdemos? Não sabemos por que perdemos. Mas sabemos que Deus é Deus que restaura. Glória a Deus. Basta a gente crer. Aleluia. Porque no momento que aquele menino estava para morrer, o Senhor falou: tira ele daí. Ele não vai morrer. E o exemplo de Abraão dentro da palavra é que, vendo Deus, Abraão indo sacrificar o único filho, Isaac, ele olhou para o seu lado direito, tendo Jesus, ele mandou Jesus para nós. Olha a nossa primícia, se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é o primeiro de Aleluia. Deus. Ele é o melhor de Deus. Jesus. Ele é a minha primícia, ele é a sua primícia. Porque Deus enviou ele para nós. E o que aconteceu com a primícia? Foi morto. Foi levado à cruz de madeira. A humilhação. Mas ele ressuscitou e continua sendo o primeiro nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, porque Ele é o primeiro em nossas vidas. E as outras coisas são consequências. Porque não somos merecedores de nada. Glória a Deus. Mas o Senhor, olhando para as nossas fraquezas, Ele mandou Jesus. Porque assim como Abraão ia entregar Isaac, ele falou: opa, eu vou mandar o meu filho, o meu único filho, por toda uma nação. E ele mandou Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvor, você fala. Primeiro louvor, segundo Aleluia. Nós vamos estar orando. Primeiro você vai fazer uma oração de renúncia. Nós temos que aprender. Você vai renunciar o Isaac, que tem impedido você de receber bênção de maiores. Depois nós vamos orar pela família. Amém? Amém. O missionário que chamaram vai estar passando lá de quarta-feira. Ele começa com a campanha. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Espero que ela venha enraizar no seu coração. Em nome de Jesus, coloque de pé, Deus, por favor. Aleluia, Jesus. Presença do meu lar.
seu peito. Deus, em autoridade, em nome de Jesus. Nós queremos renegar agora, renunciar, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, todo o Isaac. Nós temos tudo aquilo que fez com que nós ficássemos apegados demais, esquecêssemos, ó Pai, da promessa do Senhor, porque ela é bem maior. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tira de nós, ó Pai, todo egoísmo, toda arrogância, todo erro. Pai, aplauda agora todo o nosso egoísmo, todo o nosso apego às coisas que não vão dar em nada. E faça, Senhor, que nós venhamos olhar somente para o Teu reino. Pai, acrescenta também em nós, porque a fé ela é um dom. E sem fé é impossível te agradar. Pai, em nome de Jesus, assim como Abraão, Senhor, foi um homem determinado, obediente e, acima de tudo, com uma fé inabalável, Pai. Que pelo menos, ó Pai, do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós venhamos ter essa fé. É quando tudo disser que não, é quando a situação pode peça, a nossa fé, ela mantém intacta, Pai. Pai, pode até tocar em nossa carne, pode até tocar, Senhor, mas nós sabemos que se tocar é por permissão do Senhor, e o Senhor ainda vai fazer melhor. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos nesta noite de toda a nossa fraqueza, de toda a nossa, Pai amado, de toda a nossa, Pai querido, Pai santo, daquilo que não agrada ao Senhor, de toda a nossa altivez, de toda a nossa soberba, de todo o nosso eu. Aparta agora, porque nós queremos ser agraciados, assim como o anjo bradou para Abraão, que o sacrifício já estava ali. Nós queremos ouvir a voz do Senhor bradando a nosso respeito, que o que é nosso já está preparado e vai chegar no tempo que o Senhor determinar, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E agora, Deus, nós colocamos agora a família, Pai, a família como prioridade do Senhor. Venha abençoar cada família aqui apresentada, representada. Deus, entra neste lar nessa noite. Faça a nossa família, Senhor, exemplo, modelo. Deus, a nossa família que adora o Senhor em espírito e em verdade. Família que louva o Senhor não só na igreja, mas na casa. Família, Deus, que sabe glorificar ao Senhor. Deus, os nossos filhos, a nossa herança se estabelecendo. Que venha servir de exemplo, Pai, a nossa fé para nossos crianças. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada família nessa noite com toda sorte de bênção, porque a nossa família é bênção do Senhor. A nossa família foi ortogada, Pai, pelo Senhor. Nós, Pai amado, vamos aprender, Pai, a amar e respeitar a nossa família, não só no meio do sanguíneo, mas na parentela e como na igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa o que nós te pedimos nesta noite, para a glória de Jesus. Amém, igreja? A glória de Deus.